Matar ou Morrer é um filme de 1952 dirigido por Fred Zinnemann, estrelado por Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges e Kate Jurado. Will Kane, o xerife de uma pequena cidade no Novo México, descobre que um notório fora da lei que ele colocou na cadeia foi libertado e estará chegando no trem no meio-dia. Sabendo que o fora da lei e seu bando estão vindo para matá-lo, Kane fica determinado a manter-se firme no lugar e, para isso, tenta reunir uma força de apoio entre a população local. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 256 na lista. A gente tem aí mais um faroeste, mas dessa vez saindo um pouquinho, eu acho que das figuras que estavam o tempo todo, né? A gente tava tendo muito faroeste com John Wayne, aí a gente teve com James Stewart, eu acho que só um, né? Vai ter mais, mas eu acho que até agora a gente só teve um. Mas esse é o primeiro que a gente tem do Gary Cooper e esse é o primeiro que a gente tem de um diretor novo também, né? Fred Zinnemann. Quer dizer, não é o primeiro que a gente tem de um diretor novo, mas é o primeiro que a gente tem deste diretor, do Fred Zinnemann. Mas bom, a sinopse pula ali alguns detalhes, mas que eu acho que são detalhes, né? Realmente a trama do filme essencial é essa. Eu acho que de relevante que a sinopse pula é o fato de que o Will Kane, no momento em que o filme começa, ele tá se casando com a ideia de que ele vai se aposentar. Então ele está deixando de ser xerife. Tem um novo xerife que vai chegar na cidade, se eu não me engano, no dia seguinte. E aí ele vai se casar, inclusive a noiva dele, né? Com quem ele tá indo se casar no começo do filme, é interpretada pela Grace Kelly. No seu primeiro papel aqui, né, dos filmes que a gente tá vendo na lista, é a primeira vez que ela aparece. E ela não tá listada ali nos 4 principais nomes do elenco. O que eu acho até bem estranho, na verdade, porque a personagem dela, eu diria que é bem importante. Então eu acho engraçado ela não tá listada ali nos 4 principais. Mas bom, ele vai casar com ela e ele tá indo embora. E ele meio que já tá entregando as coisas de xerife dele. E todo mundo agradecendo muito sobre como ele tornou a cidade pacífica, a cidadezinha ali onde eles moram, né? Todo mundo agradecendo muito ele pelo trabalho dele, falando que ele não precisa se preocupar, porque tá tudo muito pacífico, e é tudo graças a ele, foi ele que deixou tudo pacífico, que desde que ele expulsou o cara, que é justamente esse cara que nesse momento do filme a gente ainda não sabe que ele tá vindo. Desde que ele expulsou esse cara tá tudo muito tranquilo, ele salvou a cidade e tudo mais, todo mundo agradecendo muito ele. E falando pra ele não se preocupar, que a cidade consegue ficar sem xerife um dia, 2 dias que seja. Eu não lembro se o cara vai chegar no dia seguinte ou se é 2 dias depois, não lembro. Mas enfim, e a cidade consegue ficar um tempinho sem xerife, é tudo muito pacífico, nada acontece ali mais, tá tudo muito tranquilo, ele não precisa se preocupar com isso. Só que aí chega a notícia de que o cara tá vindo, o cara foi solto e o cara tá vindo. Essa notícia chega porque os capangas dele vão até a estação de trem ficar esperando, e aí essa notícia acaba chegando até ele e ele fica tipo, tá, então não posso ir embora. Por quê? Primeiro que não tem outro xerife aqui no meu lugar pra cuidar da cidade, né? Então, se eu for embora, o cara vai chegar, a cidade vai ficar pra ele, sabe? Primeiro ponto. O segundo ponto é que o Kane tem certeza que o cara tá vindo matar ele. Então é intencional a vingança do cara contra ele. Então ele diz que não adianta ele fugir, não adianta ele ir embora, porque se ele for embora, isso só vai fazer com que o cara vá atrás, sabe? Não adianta de nada. O cara vai atrás e ele acredita que o cara não vai descansar até encontrar ele. Então esse é o segundo ponto, que é um ponto bem importante também. Só que a noiva, a esposa dele, porque eles chegam a se casar, né? O filme começa com ele se casando. Ele chega a se casar. E aí a esposa não quer que ele faça isso. Ela quer que ele mantenha o plano de se aposentar, de deixar de ser xerife, de ir embora com ela e tudo mais. Ela fica reclamando, ela fica revoltada, ela não entende por que ele não consegue deixar isso de lado. E eles têm essa treta aí, eles brigam, ela meio que fala que vai embora sozinha e vai largar ele lá, e ela vai embora sozinha, porque ela não vai ficar lá esperando pra ver ele morrer e tudo mais. Ela resolve ir embora sozinha. E aí fica meio que essa coisa. Até que então o cara realmente decidido a ficar, certo de que a coisa vai acontecer, o outro vai chegar meio-dia, no trem no meio-dia. Ele começa a andar pela cidade, indo atrás das pessoas que, inclusive, pelo que ele fala, ajudaram ele a prender o cara. Então são pessoas que toparam apoiar ele na época em que ele expulsou o cara da cidade, prendeu o cara, expulsou o bando do cara da cidade. Só que essas pessoas não estão mais afim, elas não estão mais dispostas a fazer isso. Ele já é um cara mais velho, o próprio Kane. Eu não sei se o filme fala quanto tempo passou entre uma coisa e outra, eu agora não lembro. Quanto tempo entre desde que ele prendeu o cara até agora o cara ser solto, eu não lembro se o filme diz quanto tempo passou. Mas o filme reforça o fato de que ele já tá mais velho, ele já não é mais jovem. E as pessoas da cidade, né, naturalmente, boa parte também não. Em especial quem ajudou ele antes. E fica também toda a ideia de tipo, ninguém aceitou te ajudar até agora? Tá, não sou eu que vou ser o primeiro. O que ao mesmo tempo é uma ideia de se ninguém na cidade está do seu lado, não sou eu que vou ficar do seu lado e contra o resto da cidade. E se você vai enfrentar ele sozinho e eu aceitar, vai ser só nós dois? Só nós dois, a gente morre, sabe? Porque o cara tem pelo menos 4. Ele mais 3, né? O bandido. Porque já tem 3 capangas dele esperando ele chegar
chegar lá na estação de trem. Então, fica ao mesmo tempo essa coisa deles não toparem porque não tem um grande grupo. Então, enquanto não se formar um grande grupo, ninguém topa. Mas, inevitavelmente, como ninguém topa ajudar, nunca vai se formar um grande grupo. Com essa coisa também de que ninguém quer se indispor com algumas pessoas da cidade que deixam bem claro que tinham mais dinheiro quando o cara tava na cidade. Em especial o dono do bar e o dono do hotel. Sinceramente, o dono do bar eu acho que eu entendo. O dono do hotel eu não entendo. Eu não entendo por que o hotel tinha mais visita, mais hóspedes, quando a cidade era controlada por um bandido. Eu não sei. Pode ser uma coisa que eu simplesmente não compreendo sobre o Velho Oeste. Mas eu fiquei confuso com essa parte. Mas o dono do hotel fala isso especificamente. Hotel, pousada, sei lá. O dono do lugar lá, ele fala especificamente que a vida dele era melhor com o cara, que ele tinha mais clientes quando o cara tava na cidade. Então fica aí esse grande dilema, né? E aí essa grande questão do filme. A maior parte do filme é essa preparação, né? Não é nem o confronto. Enfim, o roteiro do filme, escrito pelo Carl Foreman, foi baseado num conto de um autor chamado John W. Cunningham, chamado The Tin Star, algo como a Estrela de Latão, mais ou menos. Eu acho que uma referência à Estrela de Xerife, né? Que foi um conto que foi publicado pela primeira vez em 1947. E aí, o Foreman, em algum momento, dando uma entrevista ou conversando, sei lá, com o Crowther, Bosley Crowther, que é um crítico que a gente já viu diversas vezes aqui, era um dos principais críticos de cinema da época, ele disse que, na verdade, ele escreveu um resumo de 4 páginas do roteiro do filme e acabou que esse roteiro era muito parecido com essa história. O que eu não sei se significa que ele já tinha lido a história antes e pensou, nossa, eu quase copiei isso aqui, ou se alguém falou pra ele, ou se ele viu depois. Eu não sei em que momento essa realização de que o que ele escreveu era muito parecido com a história veio. Mas eu entendo que ele tá querendo dizer que não foi inicialmente uma adaptação. Ele escreveu e viu que tava muito igual, e aí oficializou a ideia de ser uma adaptação, né? O filme vem com o crédito de que é uma adaptação dessa história. Oficialmente é uma adaptação dessa história, mas o autor disse que ele, na verdade, teve a ideia por fora, assim. E bom, o conto aparentemente é sobre um xerife já mais velho que enfrenta um assassino perigoso. Eu não sei, é só isso que a internet me diz, que a Wikipedia me disse, só essa frase, assim. Então eu não sei o quão parecido é, o quanto detalhes pegam também. Eu fico imaginando que não. Deve ser só essa premissa básica mesmo. Uma outra relação muito curiosa, e essa não foi oficializada, então fica aí oficialmente como se fosse uma grande coincidência, embora eu vou deixar aí a critério de cada um pra decidir se acha que é ou não, é que uma das tramas do filme, né, que em especial essa trama da esposa que fala que vai largar ele se ele enfrentar o bandido, essa trama é muito parecida com o capítulo 35 de um livro chamado The Virginian, que eu não sei se o livro saiu aqui, mas esse livro, que é de um autor chamado Owen Wister, esse livro foi adaptado para o cinema em 1929, e aí essa versão do cinema se chama Agora ou Nunca, em português. E esse filme também é estrelado pelo Gary Cooper, o que eu acho que aumenta as probabilidades, aumenta o tamanho da coincidência, entre aspas, né? Mas é aí esse trecho, né? Esse fato da ideia de que ele tem uma noiva, no caso, que vai largar dele se ele enfrentar realmente o bandido. Essa parte da trama tem igual nesse outro filme que o Gary Cooper fez. Inclusive, algumas pessoas falam que o Matar ou Morrer é basicamente um remake do outro, mas aí é uma coisa que pessoas falam, né? Não é nada oficializado. Como eu falei, o conto tá acreditado no filme. Esse aqui não. Um problema que esse filme enfrentou é que o roteirista Carl Foreman foi uma das pessoas aí chamadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas, que era basicamente um comitê do governo que investigava suspeitos comunistas, e ele foi investigado. Ele aparentemente tinha sim sido membro do Partido Comunista. Eu entendo que na época em que ele foi chamado ele já não era mais, ou pelo menos foi isso que ele disse. Ele se recusou a nomear outros membros do partido e por isso foi registrado como uma testemunha não cooperativa, e por isso acabou entrando aí na famosa lista negra de Hollywood da época, das pessoas com quem Hollywood evitava trabalhar por conta dessa questão, né, dessas suspeitas aí de atividades comunistas. O que nos
nos leva ao fato de que o primeiro ator a ser chamado para fazer o papel principal desse filme não foi o Gary Cooper, foi o John Wayne, que a gente tem visto aí em sei lá quantos filmes de faroeste que a gente tem visto aqui recentemente. E muitos mais que ele fez infinitamente muito mais do que a gente tá vendo aqui. Então o papel foi oferecido pro John Wayne primeiro, mas o John Wayne recusou porque ele viu a história do Foreman como uma óbvia alegoria contra essa lista negra e ele era um grande apoiador dela. Ele era um grande apoiador da caça aos comunistas em Hollywood e eu sinceramente não entendo onde que ele enxergou essa alegoria no filme. Acho que talvez na ideia do cara tentando fazer uma coisa e todo mundo ficando contra ele, ninguém querendo ajudar o cara. De repente essa ideia, pode ser que seja isso, mas assim, parece meio forçação de barra. Só que eu entendo que ele pegou a ideia de que o cara estava realmente passando por isso e aí viu o filme e pensou, se ele está realmente passando por isso é porque o filme deve ter a ver com isso, sabe? Mas assim, o simples fato de que a história parece ser igual, outras histórias estavam sendo contadas antes, eu acho que diminui um pouco essa coisa, pra mim pelo menos, né? Curiosamente, o Gary Cooper, que ficou com o papel no final das contas, era muito amigo de longa data do John Wayne, também era conservador, assim como o John Wayne, tinha também sido chamado aí pelo comitê, tinha sido considerado uma testemunha amigável, apesar de não ter acusado ninguém como suspeito de ser comunista, o que me deixa um pouco confuso. Como é que ele foi amigável, mas também não acusou ninguém, e o outro não acusou ninguém e não cooperou? Enfim, não sei. Mas aparentemente, mais tarde na vida dele, que não foi muito depois desse filme, porque a vida do Gary Cooper não durou muito além desse filme, mas em algum momento aí, antes do fim da vida, o Gary Cooper se declarou totalmente contra essa coisa aí, essa caça aí aos comunistas de Hollywood. Ou pelo menos essa coisa de ficar banindo pessoas do mercado, né? Eu acho pelo menos essa parte. Bom, antes de chegarem no Gary Cooper, depois que o John Wayne recusou o papel ainda foi sugerido para o Gregory Peck, que recusou o papel porque ele achou o papel muito parecido com o filme que ele tinha feito um ano antes, que aí entra naquela coisa que eu tenho falado, eu andei falando isso, eu acho mais recentemente no filme da Aventura na África, sobre o Humphrey Bogart. Como muitos atores não gostavam de ficar fazendo papéis muito parecidos, porque isso acabava fazendo parecer que ele só sabia fazer esse papel. Aparentemente, alguns anos depois, o Gregory Peck disse que considerava o maior erro da carreira dele ter recusado esse papel, mas foi o que aconteceu. Parece que outras pessoas que também recusaram o papel antes de chamarem o Gary Cooper foram Marlon Brando, Montgomery Clift e Charlton Heston. E esses três nomes são muito bizarros pra mim, porque uma parte muito importante da trama é a idade. Eu acho, pessoalmente, eu meio que já vou estar dando minha opinião aqui, mas eu acho que, pessoalmente, a idade do xerife na história é um ponto muito importante, faz muita diferença. Dá pra fazer o filme sem? Dá, mas eu acho que meio que vira outro filme, sabe? Vira uma outra história. A história do jeito como ela é contada, parece que é muito importante que ele é um cara mais velho. E esses três não são. Sabe? Então, assim, ainda bem que esses três recusaram, porque eu acho que os três teriam ficado péssimos no papel. Mesmo sendo bons atores, eu acho que a gente não viu o Charlton Heston aqui ainda, né? Já vi filmes com ele na vida, mas faz tempo. Aqui na lista eu acho que ele não apareceu ainda. Aí, bom, o produtor do filme, o Stanley Kramer, tinha visto aparentemente a Grace Kelly numa peça off-Broadway e chamou ela pra fazer o papel de noiva do personagem do Gary Cooper. O que meio que diz pra mim que esse talvez seja o primeiro papel dela no cinema, sinceramente eu não olhei, mas talvez seja. E aí é engraçado que a internet fala, apesar da grande diferença de idade entre os dois, Gary Cooper tinha 50 e ela tinha 21. Mas assim, isso não tava longe de ser um problema nessa época. Sinceramente, mesmo hoje a gente não vê isso sendo muito um problema, sabe? É extremamente comum esse tipo de coisa acontecer. Então assim, eu não acredito que isso é algo que tenha sido questionado na época, sinceramente. Eu tenho dificuldade de acreditar que isso foi questionado na época. Eu acho que isso pode ser uma questão de hoje em dia, que alguém botou aí. Uma pessoa que estreia nesse filme é o ator Lee Van Cleef, que a gente vai ver mais famosamente, talvez, no Bom, o Mal e o Feio, que é o Três Homens em Conflito, se eu não me engano o nome do filme em português. Ele, se eu não me engano, é o feio, né? Do Bom, o Mal e o Feio. Eu acho que ele é o feio ou ele é o mal, não lembro. Enfim, é um filme que tá na lista, então a gente vai chegar nele em algum momento. Mas esse aqui foi o filme de estreia dele. E é interessante que o Kramer ofereceu primeiro um papel pra ele, um outro papel diferente do papel que ele acabou fazendo no final das contas, mas queria que ele operasse o nariz, porque disse que com a cara dele era muito ameaçadora e era um papel não de vilão. E aí ele se recusou a operar o nariz pra fazer um papel
O que, né, convenhamos, uma cirurgia plástica por causa de um papel. E ele acabou sendo escalado pra fazer um dos vilões. E aparentemente esse é o único papel na carreira dele inteira em que ele não tem nenhuma fala. Realmente ele não fala hora nenhuma nesse filme. O Gary Cooper ficou relutante pra fazer a cena de luta do final, porque, né, o filme, como eu falei, ele meio que termina com a chegada do bandidão. A sequência final do filme, assim, é o bandido chegando. Eu não vou entrar em spoilers do final do filme aqui, porque eu acho que eu não preciso. Mas ele termina ali com essa coisa. A maior parte do filme é a antecipação da chegada e o filme meio que culmina na chegada. E aí o Gary Cooper tava relutante em fazer as cenas, porque ele tava aparentemente com muita dor nas costas na época. Mas ele acabou fazendo sem dublês mesmo, ele que fez todas as cenas. E diz que ele não quis usar maquiagem pra dar ênfase na coisa da idade e da dor e do medo que o cara tava sentindo, o que provavelmente foi intensificado pela dor que o próprio ator estava sentindo, porque parece que ele tinha acabado de remover uma úlcera quando ele fez esse filme. Na época do lançamento, o filme não foi muito bem recebido pela crítica, tanto a crítica quanto o público. Acredita-se que o público queria um faroeste mais típico, e esse foco do filme num conflito moral e emocional não agradou muito. O filme, apesar disso, foi considerado um sucesso comercial, só não tanto quanto se esperava. E, como eu falei, a crítica foi meio mista. E, voltando ao John Wayne, porque ele tem várias participações nessa história, apesar de não estar no filme, aparentemente ele, numa entrevista, disse que ele considerava esse filme a coisa menos americana que ele já tinha visto na vida inteira dele, e que depois ele se juntou com o diretor Howard Hawks para fazer Rio Bravo em resposta a esse filme. Rio Bravo, que eu comentei inclusive esses dias no filme de Rio Grande, que aquele filme, que no original se chama Rio Grande, quando foi lançado no Brasil pela primeira vez, foi lançado como Rio Bravo, mas que depois saiu um outro filme que no inglês é Rio Bravo. E aí eu acho, ele tá na lista, a gente vai descobrir em breve, mas eu acho que o Rio Bravo acabou ficando Rio Bravo mesmo em português. Então é um grande caos. Tem que bater o ano pra saber exatamente que filme é, porque os dois podem se chamar Rio Bravo, mas no original um é Rio Grande e o outro é Rio Bravo. Então ele disse que ele se juntou ao Howard Hawks pra fazer Rio Bravo em resposta a esse filme. Palavras do Howard Hawks: eu fiz Rio Bravo porque eu não gostei de Matar ou Morrer, e nem o Duke, que era o apelido do John Wayne. Eu não achava que um bom xerife ia sair correndo pela cidade que nem uma galinha com a sua cabeça cortada, pedindo ajuda pra todo mundo. E quem salva ele? A esposa. Essa não é a minha ideia de um bom faroeste. Palavras do Howard Hawks. E é engraçado porque a essa altura eu acho que é justamente isso que torna esse filme um bom faroeste, né? Mas enfim, de algum jeito essa frase meio que contou um pseudo spoiler do final, né? Mas também não... Tudo bem. O filme foi indicado a 7 Oscars. Não ganhou melhor roteiro, melhor diretor e melhor filme, mas ganhou os prêmios de melhor canção pela balada The Ballad of High Noon, é o nome da música. É uma música que versos dela são repetidos assim ao longo do filme inteirinho. A letra realmente fala sobre o que tá acontecendo no filme, então é uma música realmente totalmente escrita em cima do filme, meio que contando a historinha do filme em versos, e ela fica sendo tocada no filme o tempo todo. É melhor trilha sonora de filme de drama ou comédia, né, que aí é a música de fundo, melhor edição e melhor ator pro Gary Cooper. E aí um fato curioso é que parece que o Gary Cooper não foi receber o prêmio, não pôde ir receber o prêmio, e ele mandou o John Wayne receber o prêmio no lugar dele, e o John Wayne recebeu, agradeceu, e no final do discurso dele disse que agora eu vou ligar pro meu agente pra saber por que eu não fiquei com esse papel. O que é muito ridículo e muita falsidade, considerando o tanto que ele aparentemente falou mal desse filme ao longo da sua vida. É bem bizarro, é de uma falsidade assim que, olha, é pra ser estudada. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro diz uma coisa que eu acho que é só bom esclarecer, porque fala sobre como o filme se passa basicamente em tempo real e você toda hora fica vendo relógios mostrando que horas são e o quanto o meio-dia tá chegando perto. É verdade essa parte, mas fala com aqueles que o xerife supõe que vão ajudá-lo caindo como pinos de boliche. E essa frase faz parecer que eles estão morrendo, né? Pelo menos eu leio essa frase e parece que eles estão morrendo, mas não é. Eles estão apenas desistindo. Então não tá errado o que tá escrito, mas é só pra deixar claro, porque eu acho que fica meio ambíguo do jeito que tá ali, pra quem tiver o livro, né? Mas eu já comentei aqui várias vezes que eu acho o faroeste chato, que eu não tenho paciência pra faroeste, é um gênero que não me agrada, é um tipo de filme que não me agrada, é um tipo de história que não me agrada. Eu também já disse aqui que eu gosto quando o faroeste tem uma camada extra, como por exemplo, quando a gente assistiu Consciências Mortas, acho que é esse o nome do filme, eu sempre lembro dele, que é
um faroeste, ou pelo menos ele começa como um faroeste, e eu acho bem interessante que ele começa extremamente clichê, de um jeito até meio besta, pra de repente se encaminhar pra uma história sobre moral e o direito de julgar os outros e coisas assim. É um filme super interessante aquele. Esse aqui, eu acho que ele entra mais ou menos na mesma categoria, só que eu acho que aquele, ele começa com faroeste, e ele, pelo menos na minha visão, talvez um pouco preconceituosa por não gostar de filmes de faroeste, eu acho que ele meio que deixa de ser um faroeste. Ele continua sendo ambientado no velho oeste americano e tal, mas ele não tem temas clichês, ele não tem tiroteios, ele não tem duelos, ele não tem nada disso naquele filme. Ele tem muitas pessoas conversando o tempo inteiro, é só diálogo, as pessoas conversando o tempo inteiro. Então, eu acho que aquele filme, na verdade, ele acaba fugindo um pouco do gênero. Enquanto esse aqui, eu acho que ele é um faroeste com mais camadas do que eu sinto que a maioria dos faroestes tinha, o que me agrada. Mas eu acho que ele faz isso se mantendo faroeste do começo ao fim. Eu, pelo menos, tenho essa percepção, essa impressão. É como fica pra mim. Mas eu acho que o que deixa esse filme interessante é que ele é um filme, dentro aí do conceito do faroeste, ele é um filme muito mais de suspense do que de ação. Porque ele é um filme inteiramente sobre a antecipação da coisa que vai acontecer. Então, assim, é um filme que ao mesmo tempo, quando eu vi que tinha ele na lista, eu tava curioso pelo título, porque eu sei que é um grande clássico. O Rainum é um negócio extremamente referenciado por aí, né? O simples título desse filme já é uma coisa que se faz de referência o tempo inteiro. Eu sabia que era um filme famoso. Eu, sinceramente, li a sinopse e pensei, mais um faroeste. Não parece nada demais. E eu cheguei no filme não esperando nada demais, pra mim, pelo menos, pro meu gosto. Eu cheguei nele com convicção de que eu ia achar pelo menos chato. Mas o filme que eu vi me surpreendeu bastante, assim. Eu até diria que o texto do livro sobre o filme, pra mim, não faz jus ao filme. Eu acho o filme melhor do que isso. Melhor do que... Eu sei que tá na lista, ele tá indicado e tudo mais. Mas eu acho que eles não me convencem tanto assim a ver com o texto que tá escrito, como eu acho que eu gostaria de convencer outras pessoas a assistir esse filme, sabe? Porque realmente eu gostei muito. Eu acho que o jeito como ele conduz o suspense é muito legal. É muito interessante. E eu achei interessante que o filme ganhou melhor edição, por exemplo, porque eu acho realmente que a edição do filme é muito interessante. Ele faz uma coisa, por exemplo, de frequentemente cortar da cidade onde as coisas estão acontecendo pra estação de trem, e aí ele corta de um jeito que fica mostrando... Eu não sei dizer o quanto isso é a edição ou o quanto isso é a fotografia, porque ao mesmo tempo é o fato de cortar pra lá, mas também é o jeito como a cena é mostrada. Então eu diria que o que me agrada é uma junção das duas coisas. Mas ele fica mostrando o trilho, que a gente vê ele indo lá longe, mas não tem nada, porque não tá na hora do trem vir ainda. E aí fica o tempo todo uma coisa, será que o trem tá vindo? Será que no final das contas o cara não vem? Os próprios capangas dele que ficam questionando de vez em quando, viram pro cara lá que fica ali, que é responsável pela estação de trem ali, né? Falando, o trem tá vindo mesmo? Tá vindo? Vai chegar na hora, não vai atrasar não, né? Porque a gente realmente fica com essa agonia. O filme faz a gente ficar com essa agonia, sabe? Eu não acho que a gente fica por conta própria. O filme conduz, com as imagens que ele mostra, a gente ter essa agonia. Pra ser sincero, tanto a internet quanto o livro me falaram muito dos relógios. Eu nem reparei nos relógios. De verdade, assim, eu não reparei nos relógios. Mas eu não precisei deles. A cena de ficar mostrando o trilho do trem, o caminho por onde o trem deveria estar vindo ou estará vindo a qualquer momento, foi o que pegou pra mim de me manter na angústia de ele vai chegar, será que ele vai chegar? De repente ele não chega, sabe? Eu acho que foi essa coisa de ficar mostrando o trilho do trem, pegou pra mim muito mais do que os relógios que eu nem reparei. Eu acho que o filme tem uma subtrama ali envolvendo as mulheres, que no caso é a personagem da Grace Kelly e uma que é ex do xerife, mas que também é ex do bandido, que eu vou ser sincero, eu achei dispensável. Eu não acho que atrapalhou o filme propriamente, mas pra mim, pessoalmente, também não acrescentou nada. Eu gostei da relação dele com as pessoas da cidade. E como alguns, na verdade, querem que o bandido volte e meio que não tem muito pudor de dizer isso agora que veem que o bandido tá vindo e pensam que ele provavelmente vai vencer o duelo, porque esse pessoal, eu sinto que é isso, que eles têm plena convicção de que o bandido vai vencer o duelo, então eles já estão do lado do bandido por antecipação, principalmente o cara do bar, que é o que tem um grande diálogo sobre isso, e os outros que simplesmente, o começo do filme, estavam elogiando ele, horrores, não, porque você salvou nossa cidade, porque graças a você a gente vive uma vida pacífica, antes de você, isso aqui era horrível,
horrível, era um inferno, mas agora, porque você expulsou aquele cara, a gente vive em paz, pode ficar tranquilo, se aposenta, porque nada de errado acontece nessa cidade, é tudo graças a você. Ah, você precisa de ajuda pra enfrentar o cara? Não, sabe? Essa quebra, eu acho que é muito bem feita no filme, sabe? É muito bem feita, e aí eu acho que é um mérito de todos, assim. Direção, roteiro, né? Eu acho que é um mérito de todos, essa construção de a gente ter o cara sendo elogiado o tempo inteiro pelo que ele fez pra, sei lá, minutos depois ou uma hora depois que seja, as mesmas pessoas que estavam elogiando o que ele fez, dizendo que não vão ajudar ele a manter a paz na cidade, sabe? Então eu acho que é um filme realmente com camadas de um jeito que é isso que funciona pra mim. Faroeste pelo faroeste eu não vejo graça, mas faroeste com camadas, aí funciona. Aí eu já acho legal. Então assim, eu adorei ver esse filme. Eu cheguei nele sem expectativa nenhuma. Ou melhor, com a pior das expectativas, porque eu tinha certeza que eu ia achar ruim. E eu amei o filme, assim, foi muito bom de verdade. Eu acho que é um filmaço. É um filme meio minimalista, contido, mas eu acho que ele passa a emoção dele de um jeito muito bem feito. Tá todo mundo ótimo no filme. E eu acho que principalmente as imagens fazem um trabalho muito legal ali, de um jeito que não era tão frequentemente assim feito, sabe? Mas é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se tiver alguma coisa pra falar, o espaço de comentários tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!